Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio da série Vida de Consultor de Energia. Sejam bem-vindos e estou aqui hoje com o Anderson da World Elétrica. Boas-vindas, Anderson. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Ó, gente, trouxe um consultor aqui renomado para vocês. Fica com a gente assistir todo esse episódio que vai ter muita sacada boa, né, Anderson? Verdade, verdade. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite e hoje promete, hein? Vai ser um bate-papo bem daqueles. Boa. Anderson, começa contando para a gente como que foi essa virada de chave de trazer a consultoria de energia, com o que você era o foco principal da empresa antes, e hoje, assim, continua sendo foco, mas tem esse braço de consultoria. Como que isso trouxe valor para você? E para a empresa, que aí eu já quero também trazer aqui a importância de se posicionar, de ser um profissional que sabe se posicionar no mercado como um todo. Perfeito. Diferente de muitos, Joey, que procura entrar nessa área de consultoria, né, já com a intenção de ser um consultor, já a minha história com a consultoria foi um pouco diferente. O contato que eu tive com a consultoria foi meio que por uma necessidade para melhorar uma outra área que estava me deixando muito frustrado, né? Então, quando eu comecei a empreender nessa área da engenharia elétrica, como muitos começam, eu comecei com projetos e a parte de instalações em baixa tensão, e não demorou muito tempo para enxergar que esse mercado não era um mercado tão rentável. Ou seja, eu estava sendo meio que um empregado CLT, porém, sem 13º, sem férias, era aquele empresário iniciante. Com um monte de chefe, né? Isso. E aí, comecei a enxergar que, não, esse mercado não vai ser um mercado rentável em termos de rentabilidade financeira mesmo. Então, eu comecei a mirar e estudar o mercado de média tensão, de subestações. Então, quando eu comecei a estudar esse mercado de soluções de subestações, meu pensamento foi o seguinte: esse mercado é um mercado que não é qualquer curioso que entra. Aqui o pedreiro não inventa de colocar o dedo, diferente de instalações elétricas em baixa tensão, né? E aí, quando eu comecei a entrar nesse mercado de subestações, eu me deparei com uma grande barreira. Comecei a ter dificuldade em fechar serviço. Então, quando eu ia apresentar uma proposta para o cliente perguntava logo, na época era bem mais novo, nem barba tinha, e aí o cliente perguntava logo: olha, você consegue me dar 30% de desconto? Porque não faz sentido deixar de fechar com tal empresa que tem 30 anos no mercado para fechar com você, que está começando agora. Então, isso me incomodava muito, porque eu sabia o meu potencial. Comecei a me preparar, a especializar para entregar uma solução diferenciada, uma solução excelente, só que não estava virando. O cliente sempre esbarrava e eu não conseguia fechar serviço. E aí teve um cliente que eu vendi, na época, uma consultoria para correção do fator de potência. Eu costumo dizer que essa não foi a consultoria mais rentável financeiramente, mas foi uma das maiores oportunidades que eu tive de consultoria na minha vida. Então, foi uma consultoria para correção do fator de potência. Na época, esse cliente era um consumidor do grupo B, e na época, a resolução 1000, ela não tinha essa regra que hoje em dia apenas os consumidores do grupo A que pagam multa por energia reativa excedente. Naquela época, o consumidor comercial do grupo B também pagava. E aí, eu prestei uma consultoria para correção do fator de potência nesse cliente. Ele estava pagando de multa ali na época R$400. R$400 naquela época equivale a uns 1.200 hoje. Não era um valor tão exorbitante, só que essa economia... Grupo B, isso. Essa economia que eu trouxe para esse cliente, que era um supermercado, aconteceu uma coisa interessante. Anos depois que eu prestei essa consultoria para esse cliente, ele teve a economia de R$400 por mês, ficou feliz. E aí, quando foi anos depois, esse cliente precisou implantar uma subestação. E aí, quando eu apresentei a proposta daquela subestação, minha mente já estava encalejada de receber tantos nãos. E esse cliente, ele fechou e sem pedir desconto. E aí eu comecei a analisar, espera aí, aconteceu algo diferente aqui. Deixa eu analisar o porquê esse cliente, o que foi que fez, qual foi o fator decisivo que fez esse cliente fechar desse formato, o meu preço, a preço de mercado, porque eu não queria ser conhecido no mercado como o mais barato, até porque eu sabia que no médio e longo prazo isso ia ser insustentável, iria quebrar a minha empresa. Então, vender abaixo do valor justo, né?
E aí isso me intrigou. Eu comecei a analisar, e eu cheguei até a perguntar para esse cliente, o que te levou a fechar esse serviço comigo e não procurou uma outra empresa também para entrar na concorrência? E, cara, aquele serviço que você fez me trouxe tanta segurança naquela economia daqueles R$ 400 que eu quero justamente fechar com você, e isso foi um dos fatores que fez com que eu não procurasse outra empresa. E aí eu comecei a pegar esse insight de, espera aí, se eu conseguir conectar na minha solução principal, que era subestações, que eu estava migrando para essa área, se eu conseguir colocar elementos que façam o cliente economizar, isso vai ser uma virada de chave para eu conseguir justificar o meu preço, para tirar a visão do cliente da minha idade, que eu era novo, do tempo de empresa que eu tinha no mercado. Então, o meu primeiro contato com as consultorias foi dessa forma. E aí eu comecei a estudar outros tipos de consultorias, e quando eu mergulhei nos estudos de consultorias na parte de gestão de energia em modalidades tarifárias, aí foi a virada de chave total. Então, quando eu ia vender subestações, Joey, era impressionante. Quando eu levava para o cliente a solução da subestação, projeto, montagem, fornecimento de materiais, mas quando eu chegava no escopo da consultoria, que estava integrada com essa solução, que a maioria dos meus concorrentes não entregavam, aquilo tinha um peso tão grande na mente do cliente que fazia com que a consciência do cliente, a consideração de compra sobre aquela solução, elevasse a um nível tão alto que o cliente ele não olhava para a minha idade, na época era bem novo, ele não olhava para tempo que a minha empresa tinha de mercado. Então, eu comecei, inclusive, a vender subestações, vamos supor, na época, uma subestação de 112,5 kVA. Teve uma padaria, que na época, uma subestação custava, em média, R$ 21 mil. E eu vendi essa mesma subestação, na época, por R$ 30 mil, e o cliente pagou feliz. E qual foi a grande sacada e a grande virada? Foi que eu garanti que ele iria pagar 100% daquela subestação só com a economia que eu iria proporcionar para ele. E se não proporcionasse aquela economia, ele iria ficar com a subestação de graça, só para ele. Ou seja, agregou valor na venda, vendi por um ticket ainda mais elevado no mercado, até porque não era a mesma solução que o mercado entregava. Não se tratava apenas de entregar uma subestação ligada. Mas quando eu comecei a conectar a consultoria nessa solução, subestações, isso agregou demais a precificação e fez com que aumentasse o ticket médio, né, do meu produto. Isso foi muito... é irrecusável, né? E isso foi muito sustentável para a minha empresa. Nossa, sensacional. Imagina você chegar e falar assim, não, eu garanto que só com a eficiência, a economia que você vai ter, você vai pagar esse investimento na subestação. Aí a pessoa vai fechar de olhos fechados, literalmente. Muito bom. E isso vai muito de encontro, Anderson, com uma coisa que eu falo muito aqui, que é se posicione como um consultor de energia. Por mais que você seja uma empresa de energia solar, por mais que você seja um representante da WEG, que trabalha com eficiência de motores, por mais que você seja uma empresa que faz serviço de subestação, ou que instala, ou que faz manutenção. Então, olha só o que o Anderson falou, gente. Peguem esse insight e levem para a vida. Agregue soluções. Não é a tua principal fonte de renda, né, Anderson? Mas você trouxe isso e isso teve um peso tão grande que as pessoas começaram a olhar para você de uma maneira diferente. E sabe que a gente recebe muito esse tipo de relato aqui, mas é difícil vender consultoria, é difícil a pessoa confiar em mim, às vezes ela prefere alguém que já tem cabelo branco, que já tem experiência, vê que a pessoa tem experiência, trabalhou em concessionária, assim, aquele padrão, né? Então, isso desmistifica muito, né? Você não precisa trazer tradicionalidade, você pode se posicionar como consultor que vai mudar muita coisa, né? Perfeito. E eu costumo dizer, Joey, que nem todo consultor ele precisa ser engenheiro ou eletrotécnico ou um engenheiro de energia, por exemplo. Mas todo engenheiro de energia, eletrotécnico e engenheiro eletricista, ele tem a obrigação de ser consultor, se ele quiser se diferenciar e ter resultado de verdade nesse mercado. Muito bom. Porque muitos pensam que, para mim ser consultor, eu tenho que focar só nisso. Pelo contrário,
Um projetista, se ele for competir, concorrer com outro projetista que tem as habilidades e ele é um consultor, não tem como esse projetista, que é apenas projetista, competir de igual para igual. Então, hoje, eu fui fazer uma entrega técnica de um relatório de gestão em qualidade de energia em um empreendimento comercial de grande porte. E aí, esse cliente ele vai precisar elaborar um projeto para aumento de cargas. Então, ele nos contratou só para fazer a consultoria inicial, foi uma consultoria onde o objetivo central era fazer o levantamento de cargas reais e qualidade de energia do padrão de entrada dele. Ele tem 3 transformadores de 300 kVA que atende um agrupamento de medição. Então, olha só, o que um projetista que trabalha apenas com projetista, eu vou chamar de projetista convencional. Vou chamar projetista convencional e projetista consultor. O que o projetista convencional ele vai entregar para o cliente? Ele vai fazer levantamento de cargas, ele vai pegar fatores de demanda que são referências que as normas trazem, aquilo não é uma verdade absoluta, e aí muitas das vezes vai fazer um dimensionamento atendendo essas recomendações mínimas, e aí quando o cliente ele vai implantar essas novas cargas, muitas das vezes ele pode ter 2 problemas, ou o sistema sobredimensionado, ou seja, ele gastou demais sem necessidade, ou o sistema subdimensionado, que é pior, ele vai ter problema de energia. E aí ele vai ter que redimensionar o seu padrão de entrada, vai ter que quebrar, olha a dor de cabeça e prejuízo que esse cliente pode ter. E aqui desse outro lado, eu tenho um projetista consultor. O projetista consultor, por exemplo, antes de fazer qualquer traço de elaboração de projeto nesse cliente, a primeira coisa que eu trago para o cliente é o seguinte, é um levantamento de carga real e de análise de qualidade de energia. Por quê? Para saber como é que está o carregamento. Então, o cliente pensava, e eu pensava também, antes de fazer essa análise, que o sistema dele já estava próximo ao limite, o transformador estava ali trabalhando próximo da sua capacidade nominal. E aí, eu informei para ele a importância de realizar essa análise de gestão em qualidade de energia para levantar as cargas reais, porque com base nisso, nós vamos ter a real certeza. Como é que está o carregamento do sistema elétrico dele? Se vai precisar redimensionar condutores, se vai precisar aumentar a potência de subestação, para essa nova ampliação que ele vai fazer. E aí, para nossa surpresa, quando eu fui fazer a entrega técnica hoje, o carregamento máximo, tem 3 transformadores, os 3 possuem um carregamento abaixo de 40%, ou seja, ele está com ele tem uma capacidade de disponibilidade do sistema dele mais de 60%, dá para ele fazer uma ampliação bem interessante lá, com relação a, enfim, essa necessidade que ele vai ter, e não é com dados especulativos, extraído de normas. As normas, elas são importantes e elas devem ser atendidas, sim, porém, as normas trazem referências mínimas. Então, se a norma traz um fator de demanda de 80%, eu não posso transgredir para menos, mas utilizar um fator de demanda maior, caso seja necessário, eu não só posso como eu devo. Só que o projetista consultor, quando ele começa a trabalhar analisando esses outros parâmetros de gestão e da qualidade de energia, analisando esses dados de carga real de funcionamento desse estabelecimento, eu consigo ter mais precisão para, de fato, projetar com muito mais eficiência do que o projetista convencional. E olha que eu citei o exemplo só desse caso específico desse cliente, né? E é uma solução, Joey, bem rentável para o profissional, porque embora eu esteja mirando nas soluções de subestação, pelo fato desse cliente ter uma subestação, eu estou mirando em vender a ampliação da subestação, se fosse necessário, a manutenção preventiva recorrente nessa subestação, eu estou mirando nisso. Embora esse seja o meu objetivo principal, mas as consultorias, elas são muito rentáveis. Por quê? Quem trabalha mais na parte da consultoria é o funcionário mais barato que eu tenho. Por exemplo, eu utilizo analisadores de energia nesse cliente. Então, o analisador de energia, eu instalo ele no cliente, ele vai trabalhar lá, por exemplo, por 7 dias consecutivos, de madrugada, não cobra hora extra, não cobra 13º, é o funcionário mais barato que eu tenho. E depois de extrair essas informações, eu vou ter aí mais uns 2 dias no máximo para elaborar o relatório. E um serviço como esse, ele tem um valor agregado, por exemplo, R$15 mil, nesse caso específico desse cliente, que tem consultorias que tem um valor, enfim, bem mais elevado, né? Então, em relação à questão de margem de lucro líquida que esse tipo de atividade traz para a empresa, é muito interessante. Só que quando conectamos essa habilidade da consultoria com outra atividade principal, olha só que maravilha. Além de você ter um novo serviço com alta rentabilidade,
você conecta com outra solução para acelerar o fechamento da tua solução principal, aumentar o ticket médio do seu produto e aumentar a consideração de compra do cliente para acelerar esse processo aqui. Eu costumo dizer, né, que o profissional, independente se ele é profissional especialista em sistemas fotovoltaicos, se ele conectar consultorias com essa habilidade dele, ele vai se diferenciar em pelo menos 30% a mais de eficiência de vendas em relação àquele concorrente deles que só está focando em soluções de sistema fotovoltaico. A mesma coisa para a subestação, para quem trabalha com instalações de baixa tensão, automação industrial. Então, conectar a consultoria, as consultorias que trazem economia para o cliente, isso é um grande agregador na solução principal de uma empresa de engenharia elétrica. Nossa, muito bom, Anderson. E isso que você falou vai até de encontro ao que eu estava pensando enquanto você estava falando, assim. Você cria uma esteira de produtos para o consumidor e você vira a referência dele em energia. Então, tudo que ele for precisar relacionado à energia elétrica vai ser você. Ele não vai fazer mais nada na empresa, na residência, no comércio, indústria dele, sem te chamar. Então, você vira realmente o consultor, que é isso que a gente bate aqui na tecla para você. Então, veja só, você vai agregando e vai tendo uma esteira ali, né? Vai vendendo. Aí você vendeu uma vez para um consumidor, é muito mais fácil de fazer outras vendas. Você já vira o contato dele ali, né? O consultor oficial. Total. Tem até um outro caso, Joice. Se você quiser, eu posso, se eu estiver falando demais, me interrompe aí também. Não, por favor, a gente adora ouvir cases e aprender com isso. Perfeito. Teve até um case recente, é uma indústria que estamos montando agora, uma indústria de pisos vinílicos. Então, essa indústria é uma das indústrias mais modernas da América Latina. E a porta de entrada nesse cliente foi através do projeto da subestação. A gente elaborou o projeto, entregando no prazo. Já na fase de projeto, já entregamos para eles diferenciais consultivos, focado em redução de custo, desde a etapa de projeto. Eu estou falando do projeto do padrão de entrada, da subestação. Uma subestação de 3.112,5 kVA, né? Ou seja, quase 3.2 mega. E aí vendemos primeiro a parte da consultoria. E quando fomos vender a parte da etapa de execução, com o fornecimento de materiais completo, a indústria de grande porte, um dos elementos na etapa de execução que contribuiu demais para acelerar o fechamento do serviço foi justamente no escopo fazer constar um pacote de consultorias que estaríamos entregando para ele. Então, nesse pacote de consultorias, só as consultorias, ela foi precificada no valor de R$60 mil. Aí muitos podem pensar, nossa, mas o cliente vai pagar 60 mil só em consultoria? E a verdade é o seguinte, o cliente ele vai pagar quanto for necessário, desde que a solução que nós venhamos a entregar proporcione uma economia maior. Então, se eu vou entregar uma economia bem superior a esse valor, o cliente ele paga. Porque essa ideia de que o cliente só quer o mais barato, o cliente só quer sangrar, isso é uma mentira e um mito que muitos profissionais colocam na cabeça. O cliente, é claro, ele não é bobo, ele não vai pagar aquilo que ele acredita que não vale, que não deveria, que está caro. Mas se conseguimos trazer para o cliente uma comunicação diferenciada, um posicionamento consultivo, mostrando com fatos e dados o benefício que vamos estar entregando para ele em termos de economia financeira, o cliente não é tolo, ele vai fechar. O cliente ele quer ter essa segurança. E nesse cliente foi interessante porque a consultoria, eu costumo dizer que ela agregou pelo menos em 60% no fechamento e aceleração desse serviço. Uau. Um serviço de grande porte, próximo à casa dos 1 milhão, só a parte de mão de obra. Só que, dentro desse pacote de consultoria, quais são os benefícios que esse cliente vai ter? Primeiro, em relação à questão de consultoria de análise de ambiente de contratação e essa gestão do processo de contratação da energia no Mercado Livre. Então, só nessa etapa, a gente vai proporcionar uma economia para o cliente aproximadamente uns R$130 mil por mês. Aí, dentro dessa consultoria, aí vem a parte de correção do fator de potência. Nessa parte, está estimado uma economia de aproximadamente R$8 mil. Já na parte de laudo para crédito de CMS, nessa parte, o cliente ele vai ter uma economia bastante significativa,
tá certo? Acima de 20% em relação à questão do valor total global da fatura de energia. Então, por essa expertise, já conseguimos vender uma outra solução, que é o quê? A parte de execução da parte das instalações internas, do empreendimento da indústria. Até o projeto que ele tinha fechado com outra empresa, ele nos contratou para fazer uma consultoria e reformulação de projetos. Então, nesse projeto, já vamos deixar adequado à indústria dele para poder facilitar a consultoria do crédito CMS. Então, já vamos fazer o sistema de rateio já em fase de implantação. Então, ou seja, a consultoria ela tem esse poder de fazer essa conexão dessas demais soluções, que eu tenho certeza que acelerou profundamente para o fechamento como um todo desse serviço, né? E aí o cliente já ligou no domingo, domingo passado agora, falando que, olha, pela projeção que eu estou fazendo aqui, nós vamos precisar aumentar a capacidade da nossa subestação rápido. Então, já está autorizado, vocês já começaram a fazer o levantamento para a implantação da subestação de 69 kV. Então, olha só, a cadeia de soluções, quando ela começa a se conectar e trazendo essa rentabilidade e acelerando e ajudando no fechamento de soluções que são correlacionadas àquela atividade principal, né? Então, eu costumo dizer que a consultoria em nossa empresa é um grande divisor de águas e diferencial em qualquer solução que a gente vai estar vendendo e entregando para o cliente. É igual você falou, é o acelerador de vendas, perfeito. Agora, imagina você chegar em um consumidor que tem uma demanda parecida e você não agregar essas soluções, não falar sobre possíveis soluções de economia, de eficiência energética, de qualidade de energia com esse consumidor. E aí chega o teu concorrente com o cardápio completinho ali, olha, tem isso, isso, isso. Cara, não tem nem dúvidas, é igual quando você vai no restaurante, só tem hambúrguer, aí você vai no restaurante, eu que sou vegetariana, eu quero um restaurante que tenha outras opções para mim. Aí é óbvio que eu vou escolher o mais completo, porque aquilo ali me mostra que tem mais qualidade, que tem mais seriedade, que tem mais variedade, que tem mais conhecimento. Então, perfeito. E falando sobre qualidade de energia, Anderson, o que vocês trazem assim em relação à qualidade para o consumidor? Perfeito. A qualidade de energia, né? A gente sempre inicia a solução levando em consideração os parâmetros iniciais ali do módulo 8 do PRODIST, e tem alguns assuntos que as normas brasileiras, esses procedimentos, né, nacional, eles não tratam de forma mais profunda, que a gente vai buscar em normas internacionais, principalmente relacionados a distúrbios com harmônicos, né, relacionado à situação harmônica da corrente. Então, o próprio módulo 8 do PRODIST, ele geralmente foca mais em relação aos limites, né, pré-estabelecidos ali para as distorções harmônicas relacionadas à tensão. Só que a parte da qualidade de energia, né, ela é muito ampla, e a parte da qualidade de energia que nós focamos, que damos prioridade, é naquela parte que vai influenciar nos custos, em redução de custos. Então, por exemplo, o profissional que quer especializar na parte de qualidade de energia, ele precisa entender sobre distorções harmônicas. Por quê? Até mesmo para ele fazer um simples dimensionamento de um banco de capacitor para trazer essa solução que vai fazer o cliente economizar, deixar de pagar multas por energia reativa excedente. Só que, para instalar esse banco de capacitor, se eu não analisar os distúrbios relacionados a harmônicos, ao invés de trazer um benefício para o cliente, eu posso trazer uma dor de cabeça maior. Por quê? Porque quando instalamos capacitores em sistemas elétricos que possuem cargas não lineares, então, dependendo da frequência de ressonância, de acordo com a potência desse meu banco de capacitor, ele pode gerar ressonância paralela, que vai diminuir a vida útil dos capacitores, queimando mais rápido, vai gerar sobretensão, queimando também alguns equipamentos, ou pode gerar ressonância séria, e muitas vezes pode, inclusive, queimar o transformador do cliente. Então, já vi uma indústria que ele contratou uma empresa que fez a instalação do banco de capacitor sem fazer essa análise e queimou um transformador que tinha 1 ano e 1 mês de uso. Eu me lembro da quantidade de meses exato, porque ele tinha acabado de sair da garantia, e o cliente não conseguiu trocar e perdeu perda total, transformador de 500 kVA. Então, ter esse conhecimento é importante para verificar se vai ser necessário trazer soluções
de implantação de um banco de capacitor com reatores de dessintonia, se vai ser necessário instalar filtros passivos ou filtros ativos antes de resolver essa problemática em relação à questão da energia reativa, né? Então, a parte da qualidade de energia, ela é essencial, porque ela impacta diretamente na capacidade do sistema elétrico para quem trabalha com projetos. Então, você dimensionar um transformador, se a instalação ela tem cargas não lineares acentuadas, com muitas distorções harmônicas, isso vai impactar, inclusive, na capacidade, a disponibilidade de capacidade do transformador. Ele vai reduzir quando você tem isso. Então, o projetista ele precisa estar atento em relação a isso, porque senão ele vai fazer um dimensionamento, achando que fez um dimensionamento perfeito, porque ele seguiu ali à risca o que estava na norma, as referências mínimas, mas muitas das vezes não vai atender à realidade. Então, é fundamental, né, o projetista ele ter também esse conhecimento. E não só o projetista, como também outros profissionais, na parte de energia solar. Então, uma coisa simples que vai garantir a performance do sistema fotovoltaico é a própria instalação elétrica do cliente. Como é que estão os parâmetros de qualidade de energia antes do sistema entrar em operação? Se estiver precário, o sistema vai desligar mais vezes e isso vai impactar em relação à questão da produção do sistema. Então, e se tiver com uma baixa qualidade de energia, transgredindo os limites estabelecidos pelo módulo 8 do PRODIST, o que fazer? Será que o problema está do lado do consumidor, por parte do cliente? Ou será que o problema é da própria concessionária, para poder solicitar uma ação, seja de forma amigável, seja de forma judicial, com a concessionária? Mas, ou seja, essa expertise em relação à questão de consultoria, olha só, o impacto que ela gera no profissional que entrega diversas soluções. Citamos um exemplo aqui na área da energia solar. Então, imagina só, um profissional de energia solar que ele leva para o cliente, além de implantar, de realizar o projeto, né, elaborar o projeto, realizar a execução e fornecimento de materiais, fazer toda a parte da instalação, conectar na rede. Além de fazer tudo isso, imagina só, ele entregar e levar esse posicionamento de uma empresa de consultoria especializada para garantir com clareza, com fatos e dados, mostrando ali um relatório, mostrando os gráficos da operação em relação à questão dos dados de grandezas elétricas, da instalação elétrica do cliente, para verificar se está em perfeitas condições ou não, e o que precisa ser feito para que o sistema fotovoltaico ele possa entregar a máxima produção, né? Então, imagina só você conectar uma nova carga, é como se você fosse, enfim, fazer algum implante no corpo do ser humano sem fazer um diagnóstico para saber se o corpo ele está compatível ali, se aquele órgão é compatível, se vai ter compatibilidade ou não. Então, da mesma forma, se eu vou conectar uma nova fonte de geração no meu sistema, antes mesmo de fazer essa conexão, eu preciso fazer um check-up métrico da engenharia, fazer uma análise de todas as diagnóstico para saber se aquele sistema está compatível para receber essa nova fonte sem prejudicar a operação dela. E muitas das vezes o sistema não está preparado por isso, seja por falha das instalações elétricas internas, ou muitas das vezes por falha da própria concessionária, da rede externa. Muito bom, Anderson. E às vezes aí vem a reclamação, né? O sistema não está performando, tá? Mas será que é só por causa da qualidade dos equipamentos ali que você instalou? Ou é a instalação que não estava nem preparada para isso? E aí uma coisa interessante é que, o que você comentou de fator de potência, eu só olhei fator de potência, né? Mas essa questão de distorções é muito importante. E aí entra a questão de não só olhar a memória de massa, como ter um analisador de energia, ter um equipamento de qualidade, que é esse teu funcionário barato aí, né? Que vai te auxiliar muito nesse processo, né, Anderson? Verdade. Ajuda demais. Porque você não consegue, analisando apenas os dados de memória de massa, ter essa precisão, esse ajuste fino em relação a... Principalmente se for um banco de capacitor automático, né? Vai ser necessário ter um equipamento que consiga medir com tempo de integração menor, para que eu possa ter um chaveamento mais preciso do meu banco automático e também um ajuste fino, né, desses estágios, de cada estágio, como também analisar esses outros parâmetros de distúrbio de energia, né, que não é possível com os dados de memória de massa. Perfeito. Você tem algumas porque às vezes o pessoal pergunta, fazem de indicações de analisadores, marcas de analisadores de energia confiáveis. Quais que você confia, assim, sem né, fazer publicidade, mas não tem problema. Perfeito. Se for para falar de coisa boa aqui, não faz mal. Com o intuito de ajudar, perfeito. Existem os equipamentos analisadores
de mais top de linha, que tem um custo mais elevado no mercado. Fluke é um excelente equipamento, na casa aí dos 100 mil para cima. Então, dependendo do poder aquisitivo, né, do profissional, do orçamento, né, que tem no bolso aí, é um investimento interessante. Mas existem outros que eu considero, assim, em termos de custo-benefício, que atende de forma com excelência para essas aplicações que conversamos aqui. Para mim, hoje, o que tem o melhor custo-benefício no mercado é um analisador classe S da Imbrasul, que é o RS 7000 ou o RS 7080. Eles têm a mesma característica, o que muda é que ele tem um case que tem proteção IP65, pode instalar na chuva, e o outro não. O outro é para instalar em ambiente interno. Outro analisador muito bom é o P55 da Primata. Então, ele entrega todos esses dados esses parâmetros, né, de grandezas elétricas. Eles geram relatórios também em conformidade com o módulo 8 ProDist. Então, quem vai trabalhar com esse tipo de atividade específica, ele facilita nessa geração desses relatórios. IMS também é outro equipamento ok. E existem também os registradores de grandezas elétricas. Por exemplo, aquele dali, olha, foi um dos meus primeiros. Hoje ele está aposentado ali, ó, no museu aqui, olha. Mas é um equipamento excelente para análise em relação à questão de gestão de modalidades tarifárias. Ele só não tem uma capacidade para trabalhar com harmônicos, então, de forma mais acentuada. E aí existem outros analisadores do mercado mais eficientes em relação a isso, né? Mas, de bate-pronto assim, esses três são três fabricantes que têm um custo-benefício ok, confiável no mercado. Embrasul, Primata e IMS. E fora esse, existem alguns outros que funcionam de forma online, que no meu ponto de vista, ele não tem um software que ajuda no processo da análise, porque muitos pensam que o ponto mais importante é só o hardware, o equipamento. Mas o software, se ele não for fluido, ele não ajuda o condutor. Ele vai travar. Então, esses três são três confiáveis. E, para mim, os dois principais que eu trabalho e tenho no meu arsenal de equipamentos são os da Embrasul e o Primata. O Primata tem o P55 e tem o P53, que ele atende como um registrador de grandezas elétricas e medição fiscal. Atende muito bem também eles. Perfeito. Ó, pessoal, pega a dica aí. Anderson, excelente, muito bom. Muito obrigada, viu, pela tua contribuição aqui na nossa série Consultor de Energia. Eu acho que você é um profissional referência para muitos consultores aqui. E, pessoal, não deixem de acompanhar o Anderson, passa aí os seus contatos, Anderson, a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo também, mas como que o pessoal faz aí para falar contigo, para acessar um pouquinho desse seu know-how? Perfeito. Eu sou bem ativo, principalmente no Instagram, @worldelétrica. Então, manda lá um inbox. Sou bem acessível para a gente conversar lá no privado, tá certo? E estamos sempre aí com a Joênia postando cada vez mais conteúdos, postando aquilo que a gente faz no nosso dia a dia para contribuir aí com os profissionais da nossa área e também com os clientes desse mercado quando o assunto for soluções em energia, né? Então é isso aí. Afinal, elétrica é o poder, né? Isso aí, elétrica é poder. Se não fosse por elétrica, nem esse bate-papo aqui seria possível, porque o próprio computador ele precisa de energia elétrica, né? Então, por isso que eu acredito que elétrica é o poder. Sem ela, o mundo não seria o mesmo, né? Muito bom, sem ela o mundo não gira. Verdade. Anderson, obrigada mesmo, viu? Contribuiu demais. A energia está sempre de portas abertas aqui, tá? Se sinta em casa sempre que quiser. E, pessoal, vocês que nos acompanharam, obrigada por acompanhar até aqui. Continue nos acompanhando nos próximos episódios e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.